Fala pessoal do Após 18, e aí como vocês estão? Mais um vídeo aqui nesse canal. E antes de começar o vídeo, quero pedir para você se inscrever no nosso canal aqui, já curtir e também compartilhar, porque você ajuda o canal a crescer e também cresce junto com a gente. Então bora pro vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre pensamentos negativos. Eu já fiz até um texto sobre isso, um artigo para ser mais exato, onde eu publiquei lá no site Após 18. Se você ainda não conhece o site, também vou deixar aqui embaixo o link, tá? O site chama www.após18.com e lá tem vários artigos, tá? Relacionados à parte psicológica, à parte de nutrição, exercício físico e desenvolvimento. Mas enfim, como eu já fiz esse texto, eu vou falar um pouco desse texto para vocês, para vocês entenderem um pouco mais e eu conseguir transmitir, de uma forma mais clara o que eu passei lá. Então vamos lá. Em relação aos pensamentos negativos, a gente não consegue controlar nossos pensamentos, sejam eles negativos ou positivos. Então como que a gente faz? Seria essa pergunta. A pergunta se faz com a resposta que é a gente saber lidar. Tá? Quando a gente entende nossos pensamentos e começa a lidar com esses pensamentos, naturalmente a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor. Muita gente tenta controlar, fala assim, tenho que controlar minhas emoções, controlar meus pensamentos, mas isso vai gerar uma carga pior. Por quê? Como você não vai conseguir controlar isso, isso vai te gerar uma angústia, vai te gerar como posso dizer, algo ruim, como você não fosse capaz de controlar. Então, de vez de pensar em controlar isso, a gente tem que pensar em lidar com essa situação. E para a gente começar a lidar com essa situação, primeiro a gente tem que entender como esses pensamentos, surgem na nossa mente, de onde eles vêm. E eles têm uma raiz. Normalmente essa raiz é nossas crenças, nossas experiências de vida, que faz com que esses pensamentos venham à nossa mente. As nossas crenças são nada mais que uma convicção de algo que é verdadeiro, Então quando você tem uma convicção que algo é muito verdadeiro, naturalmente isso é uma crença que você tem. Então eu vou te dar uma crença que o pessoal que fala, nossos antepassados falavam muito, nossos avós, enfim, que comer manga e tomar leite, realmente você pode morrer, passar mal. Então isso é uma crença que o pessoal tem e que vem trazendo isso, Eu quis trazer para vocês algo engraçado, mas para vocês entenderem como que é uma crença. Então essa crença faz com que você tenha pensamentos negativos como tenha pensamentos positivos. E como a gente pode moldar isso, Às vezes a gente não precisa nem quebrar uma crença, a gente simplesmente tem que saber moldar ela. Quando eu falo moldar, a gente tem que saber flexibilizar essa crença. E flexibilizar essa crença está no sentido de a gente conseguir ser maleável, Não levar situações a ferro e fogo. Quando a gente consegue ver que não existe só uma verdade, a gente começa a abrir a nossa mente e naturalmente a gente começa a moldar essas crenças. Moldando essas crenças, a gente começa a ter pensamentos mais positivos, Pensamentos mais centrados, pensamentos onde a gente consegue analisar a situação. Uma forma também da gente conseguir ter os pensamentos negativos, saber lidar com eles, é a gente conseguir ter a percepção desses pensamentos. Como que acontece isso? Naturalmente, quando a gente está num momento de raiva, de angústia, de medo, de inveja, seja algum sentimento ruim, a gente não consegue parar e analisar. Então, quando a gente estiver mais tranquilo e passar numa situação, seria ideal a gente sentar e tentar imaginar naquela situação o que a gente estava sentindo, Com isso, você consegue lembrar o que você estava pensando e consegue ter consciência daquele pensamento. Tendo essa consciência, agora você consegue lidar com aquele pensamento. Entender que naquela situação, às vezes você simplesmente teve uma reação que você pode saber lidar. E com isso você começa a ter uma vida, vamos dizer assim, mais tranquila, porque você entende como você estava pensando, entende como você pode fazer diferente, entende que também não existe só uma verdade. Entendendo essa parte do pensamento negativo, de como a gente pode lidar com isso, a pergunta que a gente pode fazer, essa dica que eu quero dar para vocês é isso. É a gente sempre poder analisar a situação após um conflito, ou após a gente estar passando por uma situação muito ruim. Então, quando você estiver mais tranquilo depois de uma situação dessa, tenta analisar, que quando você analisa, você começa a ter consciência desse sentimento e desses pensamentos e com isso você consegue lidar. Lidando com esses pensamentos, você naturalmente vai ter uma vida bem mais tranquila. Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica que eu quis trazer para vocês. No artigo eu falo também muito disso, da gente conseguir ter essa técnica de sempre perguntar o que a gente estava pensando naquele momento e como a gente poderia reagir, porque isso ajuda muito.
Então o vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui, igual eu falei para vocês, o meu site, o www.após18.com, onde tem um artigo muito mais detalhado e esse vídeo aqui vai simplesmente complementar. Então, um abraço.